Assim, tu falou dessa questão de marca. A gente vê muitas vezes, e daí eu te pergunto como leigo, assim, de quem assiste futsal e muitas vezes vai falar de futsal para uma outra pessoa. Pegar, por exemplo, a Enxuta, que foi um time dos anos 80, anos 90. Quando a gente conta para essa pessoa, tinha Enxuta, assim, assado. Enxuta marca de secadora de roupa, de secadora de louça. Essa mesmo, tá, e cadê o time? Não, terminou porque a Enxuta não quis mais desenvolver o projeto. E a gente vê que tem muito clube de futsal que existe com o nome de uma empresa que patrocina. Muitas vezes o time se chama o nome daquela empresa, como era o caso da Enxuta, e muitas vezes esses projetos do nada são descontinuados, ao contrário, por exemplo, de clube de futebol, que tem o Grêmio, há 100 anos é o Grêmio. Como é que tu vê esse movimento de, ao mesmo tempo que eu entendo o lado que é importante a empresa estar patrocinando, não é ruim no momento que a empresa abandonou o clube, fecha, esquece a história e talvez um dia volte? É ruim, sim, porque você cria um engajamento, né? Hoje, as plataformas, né, digitais, redes sociais, elas têm esse propósito, né? Engajar o público, engajar as pessoas, né? E isso sempre foi feito de uma forma diferente, obviamente, onde a população da cidade ela se enganjava com o clube da cidade. E acabava que é muito gozado isso, né? Porque eu trabalhei numa equipe que era semelhante a uma enxuta, por exemplo. Ela era uma cooperativa. Então, você via lá naquele ginásio uma multidão de pessoas gritando o nome daquela cooperativa, mas às vezes o cara trabalhava numa cooperativa concorrente de mercado a essa cooperativa. Então, é engraçado como as pessoas elas se envolvem, elas se enganjam mesmo, né? Daqui a pouco, opa, puxa, mas eu trabalho na cooperativa X e estou gritando o nome da cooperativa Y, né? Assim como um concorrente, né? Industrial, né? Chuta poderia ter, na época, outros concorrentes. Então, quando você interrompe esse processo, obviamente, você perde ali o engajamento de muitas pessoas. Elas dizem, pô, vou torcer agora para que equipe? Vou torcer para aquela equipe lá da outra cidade? Pô, mas não, minha cidade... Aí vem a questão da paixão pela cidade, pelo bairrismo, né, que a gente tem, que é normal, e você acaba perdendo um pouquinho essa ligação com modalidade. Então, esse surgimento e desaparecimento muito meteórico que o futsal provoca é ruim para a modalidade. Se a solução é estar vinculado a clubes de camisa, né, clubes de futebol, não sei se é a melhor solução, né, porque talvez teríamos aí a possibilidade de atingir mais pessoas, de ter torcidas, enfim, como hoje tem no futsal o próprio Corinthians, né, que tem sua equipe na Liga Nacional, clubes, né, fortes, como tem o Minas Clubes em Belo Horizonte, tem sua torcida através dos associados e também das suas marcas, enfim. Eu acho que o que tem que acontecer é pensar em projetos mais sólidos, né? Pensar em apoio a esses clubes também, para que eles tenham mais longevidade, né? Para que eles possam permanecer mais tempo. Talvez hoje a CBF, né, seja a equipe mais longeva, né, do futsal brasileiro, 46 anos, se não me falha a memória, se mantém, porque, claro, por trás dela também tem uma gestão de patrocínios, né, uma empresa master, que as pessoas gostam do futsal, a cidade gosta do futsal, enfim, e aí você consegue ter mais tempo. Já outras tantas, né, como já tiveram aqui dentro do nosso estado, né, várias, né, a Ubra, né, a própria Enxuta que você mencionou, a John Deere em Horizontina, né, com projetos assim, empresa no esporte, investindo alto e mantendo por um período e daqui a pouco descontinuando, né? Então, preocupa, porque a gente acaba, como diz o ditado, sendo muito itinerante, né? A gente acaba mudando muito de polo. E o futsal, ele está em pequenas cidades, ele está no interior, né? Ele não está nas capitais, como, por exemplo, o Grêmio e Inter estão em Porto Alegre. Por que não ter Grêmio e Inter em alguma cidade do interior do estado? Né? Poderia ter, não precisaria ser em Porto Alegre, né? Bastaria que o clube também pensasse nisso, mas eu acho que os clubes, os dirigentes, eles veem isso como despesa e não como um investimento até na própria formação e no engajamento do torcedor, né? Eu acho que os torcedores gostariam de ver Grêmio e Inter no futsal. Pô, seria mágico, bacana, né?
mas os dirigentes eles não pensam nisso e acham que o investimento ali é despesa, né? E não prospecção de torcedor, engajamento com o público mais jovem, com o público feminino também, né? Então eles querem que a pessoa nasça, cresça e goste do clube porque mora no estado. Eu acho que é um pouquinho disso também. A gente vê, eu moro em Alvorada, que é a região metropolitana aqui de Porto Alegre, e aqui a gente tem um campeonato municipal que tem 60 times divididos em 3 divisões, que movimenta a cidade aí durante 6, 7 meses. E no lado da capital, e a gente vê muitas vezes que nesses jogos tem 500, 600 pessoas no ginásio. Mas quando a Alvorada resolve colocar um time no campeonato da federação, não rola esse abraço. Por exemplo, a cidade daqui a pouco não abraça. A gente tem a Rabelo disputando a Liga Gaúcha, por exemplo, na terceira divisão, vai 100 pessoas no ginásio, 150, e ainda é muito amador, como tu fala, assim, muitas vezes o jogador não recebe, o treino é 1, 2 vezes na semana, de noite, nem sempre todo mundo consegue, tem jogador que só consegue vir para jogar. Esse movimento de profissionalização que tu fala também passa por esses times menores, ou tu acha que ou melhor, como é que tu acha que começa? Tu acha que começa dos times menores para a Liga Nacional ou os times menores se espelham lá em cima e tem que ir descendo numa escala? Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Porque as equipes, obviamente, de Liga Nacional, elas servem de referência, né? Para o que acontece em muitas equipes. Elas espelham, né, aquilo que fazem e, ao espelhar, elas passam um diferencial do que pode ser feito, do que pode ser, como pode ser desenvolvido, né? Mas é mão dupla porque qualquer ramo, né, você tocou num ponto bem sensível, assim, qualquer ramo profissional, qualquer atividade, se você não colocar energia e não colocar empenho máximo, você não consegue atingir o público, porque é uma concorrência, né? O esporte ele concorre com vários outros entretenimentos. Então, quando você fala de uma equipe numa cidade que treina talvez 2 vezes na semana, que às vezes não remunera, ou que às vezes não promove nenhum tipo de ação, ou que pensa só o jogo ali, ó, vamos para o ginásio jogar a liga tal, ou o campeonato da federação X ou Y, enfim, vamos lá. E esperar que de forma mágica entre pessoas por porta adentro para assistir, porque eu gosto do futsal, não. O grande segredo, se é que é segredo, porque eu acho que não é segredo, mas acho que a chave do negócio é você ir prospectar pessoas. Pô, você conhece isso? Você conhece esse esporte? Não. Você já foi assistir? Não. Você não gostaria? Talvez a pessoa diga não, eu não gostaria. Mas se você promover algo que possa mostrar para ela isso, né? Talvez seja uma saída para aumentar o público. Crianças, né? Será que essa equipe tem uma preocupação em promover algo para trazer crianças, né? Porque as crianças elas são fiéis espectadores. Se elas gostarem, elas vão ficar. Mas ela se concorrer com talvez atividades na televisão, no próprio computador, ela vai onde ela tiver mais atração, né? Então, eu acho que os projetos eles precisam envolver mais questões que fora do jogo. Eu costumo falar que o público do futsal ele é mal formado, ele é mal preparado. As pessoas que fazem futsal em todas as suas dimensões. Isso aqui não é uma crítica pejorativa, não, é um alerta. Quem faz futsal precisa se especializar não só no jogo dentro da quadra, precisa entender mais o que acontece fora da quadra, porque é fora da quadra que se constrói muito mais ligações. Então, o treinador, o dirigente, ele não pode pensar apenas que ele vai trazer público porque ele ganhou 2 jogos seguidos, né? Pô, se tem outras pessoas envolvidas nisso, pô, as promoções precisam sair um pouco fora. E nesse aspecto, os americanos, né, os norte-americanos, eles são magníficos nisso. A gente vê o que eles fazem com a NBA, com a NFL, então, enfim, o que eles fazem com o produto, o jogo, né? Fazem muito mais do que simplesmente um jogo de basquete, um jogo de futebol americano, fazem muito mais. Eles vão além, eles transcendem isso porque eles pensam num evento, né? Em como cativar o seu público, como manter o seu público
público ali. Os europeus fazem muito bem isso também na questão do marketing, né? Vide as competições, né? Então, hoje é até engraçado, semana passada meu filho estava ali, com 7 anos, vestindo uma camisa do Real Madrid. Tá? Por quê? Porque alguém capturou ele. Alguém falou para ele que lá joga fulano, joga ciclano, que lá tem uma coisa que é diferente que não tem aqui. Então, pô, ele poderia usar, né, mais a camisa do Inter ou do Grêmio, enfim, ou do São Paulo, ou do qualquer outro clube do Palmeiras, enfim. Mas por que ele usa o do PSG? Por que ele usa o do Real Madrid? Porque há uma cativação, há uma preocupação em cativá-lo, né? Preocupação que o nosso futebol não tem, nem o nosso futsal não tem. Então, as pessoas que fazem essas modalidades, elas, na minha visão, elas precisam ser melhor preparadas para isso. Pensar além do jogo, porque há vários braços ali. Tem um jogo, que é o produto final, mas há vários braços para serem explorados, que não somente o jogo, que até é maçante já. Tem muita gente que faz o jogo bem feito. Então, vamos pensar em outras áreas, né? Quando tu fala em pensar em outras áreas, eu tô te perguntando coisas que muitas vezes me perguntam, assim. Quando tu fala em pensar em outras áreas, muitas vezes eu falo, principalmente ano retrasado, eu falei com um amigo meu, vamos olhar o jogo da Soeva aqui pelo Campeonato Gaúcho? Vamos. Tá, mas quando é que ele vai enfrentar a CBF? Não. A CBF está disputando a Liga. Porque agora a federação não se dá com a Liga. Tem 2 campeonatos diferentes de primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão. E isso acontece em outros estados também. O quão prejudicial é não ter uma união, não ter um campeonato estadual ou uma federação que organize tudo e ao invés dessas divisões, assim, que muitas vezes a pessoa, tá, eu quero olhar o Atlântico enfrentar a Soeva. Não, mas no Gauchão não vai ter porque cada um tá num campeonato diferente. Até onde isso prejudica a modalidade? Tu foi cirúrgico na tua pergunta. Parabéns, muito boa a tua pergunta. E tu levanta a bola e eu vou volear, porque eu não sou de ficar em cima do muro, né? Então, cara, nós somos assim competentíssimos em concorrer contra nós mesmos. Essa figura de linguagem que tu usou e esse exemplo prático que tu usou, cara, eu não acho que não precisamos sair dele, tá? Nós somos extremamente competentes em concorrer entre nós mesmos. Porque isso aí é prejudicial ao extremo, essa concorrência. As pessoas, elas se perguntam, tá, mas é pela Liga ou pelo estadual? O que vale? Mas tá, as pessoas ficam confusas, elas não sabem o que vale, não sabem para onde te leva a competição, muitas delas às vezes não te levam para lugar nenhum. Aí você tem um grande investimento para manter tua equipe e tu não vai para lugar nenhum, como é o caso de competições que acontece dentro do nosso estado aqui. Eu vou me colocar como já um gaúcho meio radicado, né? Uma vez que eu moro aqui em Carlos Barbosa. E assim, as pessoas ficam confusas e ao ficarem confusas não há engajamento. Então, ainda há na estrutura base de tudo isso aí uma vaidade, uma competitividade desonesta com a própria modalidade. Eu sou bem crítico em relação a isso, por isso que eu sinto a vontade de falar. Gente, o futsal é um predador do próprio futsal. Ao predar a modalidade, a gente não consegue vender isso para outras pessoas, porque as pessoas olham e dizem assim, pô, mas nem vocês se entendem aí dentro, como é que vocês querem que eu te ajude se vocês não se ajudam? E a gente está vivendo isso de forma muito latente, principalmente a nível em nível de federação, de confederações no nosso país. Hoje a gente vive o pior momento, vamos dizer assim, porque está potencializado pelos haters, pelas pessoas que gostam de só criticar e de entrar ali para fazer fumaça, mas isso tudo é alimentado, nutrido pela incompetência de quem gere o produto. Então, o teu exemplo é perfeito. A gente concorre e isso é prejudicial demais. Nós teríamos que ter hoje aqui, eu não digo que tem que ter, tem que ser só uma fazer. Não, as duas sentar e dizer assim, eu vou fazer isso, tu faz isso, daí a gente faz isso, eu te ajudo nisso, você me ajuda naquilo, o teu nicho vai ser esse, eu vou te ajudar nesse nicho, você vai me ajudar nesse, e assim a coisa funcionaria. Mas as pessoas não querem sentar, porque elas querem o poder por si próprias, só o poder. É o poder, eu que mando, né? Eu quero fazer do meu jeito. A gente tem aí, lamentavelmente, uma federação no nosso estado, é uma federação falida. Ela não consegue fazer nada. Ela não consegue. E ela abre espaço para que outros façam, e aí vira concorrência, né? E ao virar concorrência, é o que tu falou, é prejudicial, na minha opinião, é muito prejudicial. Marquinhos, eu gostaria, assim, de, mais uma vez, te agradecer
por ter topado participar desse papo comigo, falar um pouco de futsal, analisar um pouco a modalidade. Eu espero que tenha sido tão legal para ti contar essas coisas quanto foi para mim ouvir a tua opinião. E muito obrigado por ter cedido teu tempo, afinal, é uma coisa que eu não vou conseguir te devolver, né? Não, Mo, mas tu me deu uma grande oportunidade aqui de falar com as pessoas que acompanham o teu trabalho. Tuas perguntas são muito, muito, muito pontuais. Foram importantes você fazer esses questionamentos. Te parabenizo pela tua clareza, né? Me parece uma pessoa que está muito por dentro do que está acontecendo, foi muito claro, e me deu a oportunidade de falar um pouquinho sobre, né, tudo isso que acontece na nossa modalidade. O tempo curto, tentei ser o mais objetivo, embora prolixo, às vezes em algumas respostas, mas eu acho que acabou te ajudando também a entender um pouquinho mais. Então, obrigado pela oportunidade. Capaz, eu espero muito poder logo te encontrar pessoalmente, conhecer pessoalmente, para te dar um abraço, porque tu merece sucesso pela seleção e sucesso na tua carreira. Fica o convite, venha em Carlos Barbosa, uma hora podemos talvez sentar até no meu escritório aqui, te receber, a gente fazer de lá um trabalho, de repente uma entrevista, alguma coisa nesse sentido. Quando vier Carlos Barbosa, só me procurar, vai ser um prazer aqui te receber no meu espaço, um espaço que é profissional do futsal mesmo, e tu vai gostar, e de lá, de repente, a gente desenvolve algum trabalho junto ali. Pode deixar que eu vou mesmo. Obrigadão, Marguinhos. Até mais. Tá bom, um grande abraço para todos aí.